4. Questão 4, então, aí, ó, uma questão que caiu esse ano, né, em outra universidade, está falando sobre metabolismo energético. Conteúdo normalmente que é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, por isso que um dos motivos a gente ter escolhido essa questão para trabalhar com vocês. É um conteúdo que vocês viram há mais tempo, é um conteúdo que geralmente gera muita dúvida, porque envolve muitos nomes, muitos conceitos, e é sempre bom a gente estar revisando, porque vem e vai nos últimos 5 anos de Enem, essas questões relacionadas a esse tópico apareceram. Já para ir já criando um contexto na cabeça de vocês. O que a gente espera quando a gente fala de metabolismo energético? Nós estamos falando aí de processos como fotossíntese, respiração. Dentro de respiração é sempre bom lembrar, gente, que a gente tem 2 tipos de respiração. Respiração aeróbica e respiração anaeróbica, que é diferente, né, Fernando, de fermentação. Toma muito cuidado com isso, tá, gente? A gente que é professor há mais tempo, a gente já tá meio calejado e às vezes a gente vê em livros didáticos, em apostilas, não é que eles falam que fermentação e respiração anaeróbica é a mesma coisa. Mas às vezes o texto fica mal construído e dá a entender o aluno... Fermentação é a mais famosa. Exato. Assim. E aí ele dá a entender ao aluno que a respiração anaeróbica é a fermentação. Negativo, não é. Fermentação é uma coisa, respiração anaeróbica é outra. Mas mais importante para nós, e o que essa questão que vai falar, é sobre respiração aeróbica. Então vamos lá, foca comigo aqui na questão, o enquadramento tá belezinha, vamos ler ela aqui com vocês então. Pesquisas recentes têm demonstrado que alguns tipos de agroquímicos utilizados contra certos insetos podem afetar a cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria, influenciando o processo de uso de substratos para a geração de energia nas células. Posso? Rapidinho, só mete bronca. Uma pausinha aqui, rapidão, molecada. Lembrando que a mitocôndria, até então acreditava-se que ela é passada de pai para filho, mas hoje a gente já sabe que alguns indivíduos podem, de mãe para filho, desculpa, hoje a gente sabe que existem alguns indivíduos que recebem mitocôndrias de origem paterna também, então tem que ficar ligado com isso. E tem que lembrar da teoria da simbiose, e tem que lembrar que a mitocôndria ela tem um DNA próprio, que a gente pode usar inclusive para fazer testes de, por exemplo, de medicina forense, esse tipo de coisa. Já caiu no Enem. Já caiu no Enem, inclusive. Então, falou mitocôndria, esses conceitos têm que vir logo, tipo, pã na sua cabeça. Galera, até não quero prever no sentido de assegurar as coisas para vocês, não, mas é só para chamar a atenção do negócio que a gente nota, assim, em termos de estatística. A gente da biologia é alucinado com mitocôndria, a gente adora mitocôndria. É piadinha clássica em grupo de WhatsApp de biólogo. Quando chega do Dia das Mães, tem sempre um cartãozinho assim, ó. Assim, obrigado, mãe, por você ter me dado uma coisa que meu pai nunca pôde me dar. Apesar da gente já saber que não é isso, o Fernando já falou, né? Tanto é, gente, que historicamente no Enem, quando apareceu perguntando sobre organela e tinha uma alternativa com mitocôndria, a resposta era mitocôndria. Cuidado, eu não estou dizendo que nessa prova desse ano vai aparecer lá e você vai marcar. Mas a gente gosta muito de mitocôndria, a gente fala com muito carinho sobre mitocôndria, por isso que a gente comenta muito sobre ela. Então fica a dica aí, preste atenção em relação a isso, tá? Então, muito bem, voltando, né? Então, ela está citando uma das etapas da respiração aeróbica, influenciando o processo de uso de substratos para a geração de energia nas células, o que, consequentemente, impediria a produção adequada de energia. Essa energia a qual o enunciado está fazendo referência, gente, é aquela molécula de energia que a gente conhece muito bem, que é quem? O ATP, adenosina trifosfato. Muito bom, isso aí, show de bolas. O que a gente precisa saber sobre isso aqui? Gosto muito de usar aquela analogia, né? É moeda de troca no nosso organismo. Como assim moeda de troca no nosso organismo? Moeda energética. Exatamente. Eu tenho um processo que demanda energia, eu vou pagar esse processo que demanda energia por ATP. Não existe processo energético que gasta energia de graça. Isso, exatamente. Então eu preciso de alguma forma pagar esse processo. Eu não posso cair em débito, porque tipo assim, só leva quem paga. Então se eu não tiver como pagar, acabou. Tanto é que uma das formas que a gente poderia atestar o óbito é justamente essa incapacidade de produzir ATP. Né? É uma das coisas que vai acontecer seria justamente isso, essa incapacidade de produzir ATP. Beleza, o que está o enunciado então da questão aqui está colocando pra gente? Que existem alguns tipos de produtos, aí eles usaram um eufemismo interessante, né? Agroquímico. O que é agroquímico? É um nome bonitinho, um nome pomposo para agrotóxico, não é mesmo? O pessoal agora fala muito... Incentivos fitossanitários. Isso, esse é o mais bonito de todos. Ou então o pessoal fala também de insumos agrícolas. É eufemismo para agrotóxico, tá, turma? É eufemismo para agrotóxico, tá bom? O agro é tech. O agro é tech, não. O agro é tech. Ele não é pop, mas ele é tech, sem dúvida. O John acabou de falar isso com você. Exatamente. Infelizmente, esses agroquímicos não distinguem as mitocôndrias dos insetos das mitocôndrias dos humanos. Ah, olha aí como é que é agrotóxico. Aí a chave, o comando dá para resolver a questão
Tá aqui. Isso, olha Marquinhos, só. continua. Vamos embora. Em relação ao processo de bioenergética celular, é correto afirmar que processo de bioenergética celular, então, que está sendo falado? A respiração aeróbica, tá certo? Definição de respiração aeróbica, definição científica de respiração aeróbica. Gás oxigênio, gás O2, gás oxigênio, como receptor de elétrons. Só que a gente acaba falando que é o quê? Receptor Final. de elétrons. Obrigado pela correção. É importante Não, colocar dessa forma. Não tô corrigindo. Jamais. Gente, a gente não combinou nada, tá? É, não. Jurando de fato, por Deus. não. De fato mesmo, não. É total no freestyle no pau. aqui mesmo. É freestyle. Você já viu esse Final videozinho do menino? porque... Não. Não, nossa, gente, tem um memezinho, depois eu conto. Me É um manda menininho dançando assim. É freestyle! Depois você me manda que eu quero ver. Só por que é final? Porque acontece na última etapa, digamos, da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. Mas a gente vai desenvolver isso aqui. Vamos Manda demais. abraço, Marquinhos. É até legal, porque a gente cresce no ensino fundamental, por exemplo, dando muito valor pro gás oxigênio. Não é que ele não seja importante, mas na hora que você entende o que é a respiração aeróbica, você percebe que, na verdade, ele está muito mais num segundo plano do processo de respiração. E quem são os grandes protagonistas do processo de respiração, já vou trazendo a tônica aqui, são o NAD, NADH. e o FAD. H2. Ou FADH2. Quem são NADH e FADH2? Quem são essas duas moléculas? Eu estou rabiscando aqui do lado, porque nós vamos escrever aqui, vocês vão entender isso daqui a pouquinho. São transportadores de elétrons. Gente, eles são os verdadeiros protagonistas do processo de respiração. Sem esses caras aqui, não tem processo de respiração. A respiração celular simplesmente para. Na verdade, sem esses caras aqui, não tem nada de metabolismo energético acontecendo. Esses caras são peças centrais dentro da discussão do que é o metabolismo energético. Não dá para pensar em metabolismo energético sem pensar nesses caras aqui. Demorou? Fechou. Quais são as 3 etapas que ocorrem dentro da respiração aeróbica? Etapa 1. Etapa 1. Glicólise. Onde que ela acontece? No citoplasma. Isso é muito muito importante. Citoplasma. O que é o Preenchido citoplasma? por um gel chamado de citosol ou hialoplasma. Exatamente. Isso é importante saber? Sim. Dependendo da questão, sim. Tá? Porque tem alguns autores que não consideram ela como etapa da respiração celular. Mas isso varia muito de autor para autor. Pelo que a gente já estudou, pela nossa experiência no Enem, o Enem considera como uma etapa. Mas tem alguns autores que não. Exato, Isso é importante, turma, porque e por que dá essa discussão? Porque a glicólise ela acaba participando de outros processos, como por exemplo da fermentação. Exatamente. Né? Por isso que dá essa discussão assim. Exatamente. Tanto é que, de acordo com Fátima, né? Exatamente. O que a gente tem aqui no que diz respeito à glicólise? Como eu tô bandida. Né? Desculpa, bora, uma hora só. É um processo anaeróbico. Isso é interessante. Dentro da respiração aeróbica, eu tenho um processo anaeróbico. É um processo que ocorre de forma independente ao oxigênio. Eu não preciso ter oxigênio envolvido para ele acontecer. Então, a glicólise é uma etapa anaeróbica. Anaeróbico é sem oxigênio dentro da respiração aeróbica. Fechou? Próxima etapa. Etapa 2. Nós temos o ciclo de Krebs. Que também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque o primeiro componente que se forma dentro desse conjunto de cadeias é o ácido cítrico. Tá aí o nome, ácido cítrico. Seguinte, eu vou falar o ciclo de Krebs. Ai. Isso é Se poderoso. eu errar algum ácido, eu vou pagar 50 flexões. Ó, gente, é só ele, tá? Eu não é nessa roubada não, velho. Ai. Quebrou a glicose, transformou em piruvato. Piruvato transforma em acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs. Primeiro ácido cítrico. Depois ácido... Vai, menino! ácido succínico. Depois ácido... Eu acho que ele vai pagar 50. Caralho, peraí. Ácido succínico. Ele tava ansioso com isso, gente? Tava. Eu estudei esse trem. Ácido succínico, ácido... Peraí. Ácido cítrico, ácido succínico, ácido
fumarato, depois, é claro que eu estou cortando alguns, depois a gente volta em ácido oxalacético de novo. O ácido oxalacético junta com acetil-CoA, forma de novo ácido cítrico. Então, para nós, ensino médio, são esses os mais importantes que você não precisa decorar. But, se for estudar isso a nível superior, aí é só Jesus. Mas isso ano que vem você se preocupa com isso, que ano que vem você está na universidade. Aí, beleza. Quem for fazer curso na área de saúde... Com certeza, né? Na área de biológicas, né? Quase como um todo. Arrisco dizer. Achei que eu ia pagar e não paguei. Quase. Não esquenta a cabeça muito com esses nomes, não, tá? Isso não é tão relevante. Pensando em Enem, não é perfil do Enem cobrar esse tipo de coisa de vocês. Mas é perfil do Enem cobrar de vocês onde que está acontecendo o ciclo de Krebs. Isso você tem que saber. Aonde que está acontecendo o ciclo de Krebs, galera? Na matriz mitocondrial. Gente, matriz para nós na biologia, ou matrix mesmo, né? É o quê? A do parte inglês, mais... Matrix, né? Exatamente. Você tá doido. Esse menino é cabuloso. Eu tô bilíngue demais. Exatamente. A matriz, gente, na biologia, sempre quando você fala de matriz, você tá falando de uma parte mais central, a parte mais interna. Então, eu tô fazendo um desenhozinho clássico de mitocôndria aqui pra vocês, Pode gente. Fazer uma analogia com órgãos de medula. Muito bem. Córtex e medula. Exatamente. A mitocôndria, ela é uma estrutura de dupla camada, ela é uma célula de dupla camada, tá? Ela tem 2 camadas de membrana plasmática. E a matriz estaria onde? A matriz estaria nessa parte mais interna aqui que eu tô colorindo de vermelho. Isso tudo aqui, ó, é a matriz mitocondrial. É tipo aqui buraco que vai dela. estar acontecendo o ciclo de Krebs. Vamos escrever isso aqui, né? Exato. Nós estamos falando sobre matriz mitocondrial. Exatamente. Ficou apertadinho, mas culpe, né? E aí nós vamos para a última etapa. Etapa 3? Etapa 3. Qual que é a etapa 3? Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Como é que você chama a etapa 3? Eu chamo ela de cadeia transportadora de elétrons. Eu chamo de cadeia transportadora de elétrons também. Ai, que fofo! Mas... A gente combinou! Coraçãozinho, peraí. Gente, William Bonifácio Van der Nijs. O que rola? Ela pode ser chamada também de cadeia respiratória ou de fosforilação oxidativa. Isso é legal, porque essa questão vai trazer esse nome aí pra nós. Nomes. Cadeia transportadora de elétrons. Um outro nome pode aparecer também, gente, cadeia respiratória, tá? Também pode aparecer esse nominho pra vocês. Onde é que ela tá acontecendo? Já que a gente tá focando nos lugares. Aí tem uma pegadinha aqui. Não é bem a pegadinha não, mas é um detalhe. O cabelo do Marquinhos já serve pra explicar. Essa eu não peguei a piada, não. Gente, deixa eu contar um negócio. Ele fica fazendo bullying comigo não. porque eu tenho cabelo e ele não tem. Jamais. Ele fica fazendo bullying comigo porque eu tenho barba e ele não tem. Tem dois homens héteros no estúdio aqui que passa, como é que é o nome do trem? Secador no cabelo. Nada contra, quer fazer, mas olhando para o seu cabelo, ele não parece uma crista? Olha isso, velho! A crista do galo? Parece ou não parece? Sente o drama na crista, então. Vocês viram a crista? Ai, Jesus. Por que crista? Porque a etapa 3... É na crista mitocondrial. Muito bom. Gente, onde é que é a crista mitocondrial aqui no nosso desenhozinho? Eu tô marcando ela aqui em verdinho, ó. É a membrana interna da nossa mitocôndria, tá? E aí ela continua por toda a extensão da nossa mitocôndria. Essa é a crista mitocondrial. É onde está acontecendo a cadeia transportadora de elétrons. Belezinha? É aqui que tá rolando, ok? Show de bola? Bonitinho? Certinho? Fechou. Show de bola. Então nós temos aí glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, as 3 etapas da respiração aeróbica. Qual é o objetivo dessas 3 etapas? Produzir o tal do ATP. E quem é que começa? Qual é o ponto de partida? A grande molécula de energia que a gente tem, que os seres vivos têm. Qual que é o nome dessa grande molécula de energia, Fernando? Conta pra nós. Os seres vivos. Peraí, volta um pouquinho. Qual que é o nome da molécula, da principal molécula, fonte de energia que os seres vivos usam? Ah, sim. Os seres vivos usam. Isso. A famosa, você come um carboidrato. Exato. No final da digestão, esse carboidrato vai virar a famosa C6H12O6, vulgo glicose. Gente, Brasil. glicose é importante para um caralho, né? Demais. Não posso ficar falando palavrão, não. Pode. Desculpa. Para de falar palavrão, caralho. Perdão. Desculpa. Falação de palavrão. Então, eu vou te caralho. falar. Gente, é importante para danar a glicose. Por que a glicose ela é importante? Porque todas essas etapas da respiração aeróbica são voltadas para ela. Não quer dizer que a gente não consiga obter energia de lipídios e de proteínas. A gente consegue. Mas aí é prejuízo metabólico. Exato, não compensa tanto. Os seres vivos, ao longo do processo evolutivo, sempre foram favorecidos em usar como fonte primária de energia os carboidratos. Apesar de, por exemplo, lipídio ser melhor em armazenar energia, as moléculas são mais estáveis.
Então, o rompimento dessas moléculas acaba gerando uma certa demanda do nosso organismo para a gente dar conta delas. Só em Daí último essa caso dificuldade. mesmo. Só em último caso. Vamos aproveitar, Marquinhos? Desculpa te interromper. Que é isso, menino? Vamos já esclarecer alguns nomes que acho que faz confusão na cabeça da galera. Por favor. O que é uma glicólise? O que é uma glicogenólise? O que é um gliconeogênese? Acho que isso ajuda demais. Show. Entender a raiz etimológica da palavra ajuda a gente a entender a própria palavra. Esse dia eu estava pesquisando, estava inclusive assistindo um pedaço de aula de um grande amigo, que é mais amigo meu do que o do Marquinhos, mas é conhecido de todos, do Ângelo Bani, que é meu mentor, digamos assim. Um abraço aí, Anjão. Depois, sei lá, você vai assistir esse trem, mas um abraço. Ele falou que estava procurando a raiz da palavra tireoide. Tudo que é oide parece com. Então, espermatozoide parece com uma semente. Tireoide, tíreo é escudo. Oide parece com escudo. Se você olhar a tireoide, Não, ela, de fato, tipo, ela parece um escudo que tá Boa, meio cara, que entra não, na legal. nossa traqueia. Não sabia dessa, não. É doido demais, Sensacional. né? Nossa, Biologia tem do que dar uma caralho, velho. Biologia do caralho. Biologia, é muito bom. Enfim, então saber a raiz etimológica da palavra ajuda a gente a entender a própria palavra. Então, glicólise, glicose. Lise, quebra. Beleza? Glicogenólise é uma quebra também. Só que é a quebra da glicose que está armazenada no nosso fígado na forma de glicogênio. À medida que a gente vai comendo mais glicose do que a gente está gastando, a gente vai armazenando essa glicose sobre a forma de glicogênio no nosso fígado. E por último, a gente tem, nesses casos que o Marquinhos comentou, imagina lá aquele programa Largados e Pelados. Vai chegar um... Aquilo lá é um inferno. Eu não sei como que aquele povo consegue. Meu Deus do céu, se eu fico 4 horas sem comer, eu já começo a ficar louco. Já quer subir pelas paredes. Imagina 22 ou 21 dias, um trem cabuloso assim. mesmo. É um trem assim. Enfim, vai chegar um determinado momento que você vai ter gastado a sua reserva de glicose da dieta. Depois você já vai ter gastado o seu glicogênio, que dura mais ou menos 2 dias, vamos colocar assim. Aí você vai ter que tirar energia de algum lugar. Você vai começar a gastar da sua gordura e depois, que é o pior risco metabólico para um ser humano, que é retirar energia, fabricar glicose da proteína. Quando você fabrica glicose de uma outra fonte, né, que não é a própria glicose ou glicogênio, você está fabricando glicose de onde não existe, digamos assim. Aí você vai fazer uma gliconeogênese, que é tirar a glicose de onde que não existe, digamos assim. Para isso, você vai passar por um processo chamado de acetose, você vai formar um negócio chamado de corpos cetônicos. Então, se você vê o bafo de um camarada depois de 3 dias, né, você sentiu o hálito de uma pessoa dessa, do Largados e Pelados, ele vai estar com um cheiro de... o trem de tirar esmalte acetona. É a própria acetona. Não é acetona. Corpos cetônicos aí vai estar com cheiro de acetona na boca, justamente porque ele está fabricando glicose do músculo. Isso é um prejuízo metabólico muito grande pra gente. Beleza? Muito bem. Falamos bastante. Vamos agora pra questão, porque a gente tem que avançar, a gente tem muita Bora. coisa. Se dependesse da gente, a gente ficava aqui o dia inteiro conversando. Foi mal. Né? Bora, Mas faz bora. parte. Vamos lá. Então, em relação ao processo de bioenergética celular, é correto afirmar aqui? Então, eu quero a afirmativa correta. Tem a letra A. A primeira etapa do processo de utilização de glicose para a geração de energia é a quebra aeróbica. Já descartamos essa alternativa. Já falamos. Comentamos com vocês que ela é um processo que é um processo anaeróbico. Não pode ser a letra A. Letra B. A respiração celular a partir da quebra da glicose gera energia que é armazenada como ATP, como resíduos de moléculas de água e de gás oxigênio. Gente, resíduo da respiração é o que é produzido a partir de... O que é produzido a partir da nossa respiração? Conta pra mim, você aprendeu isso desde pequenininho. O que é, né? Você solta o quê? Você solta vapor de água e gás carbônico e não gás oxigênio. Comi um miojo ontem. Eita. Vou soltar o gás carbônico dele aqui agora. Eita, muito já bom. Já dizia Jubilu. Jubilu já falava. Ué. Jubilu gente, é o papa da biologia. É muito bom você entender isso, viu? A gente não transforma oxigênio em gás carbônico. Pelo amor de Deus, a gente não faz isso. A gente transforma oxigênio em água. E o gás carbônico que a gente solta é produto da quebra da glicose. Então, quando o Fernando fala que está soltando do miojo, é porque ali, querendo ou não, tinha carboidrato. Esse carboidrato ele foi quebrado, está sendo liberado na forma de gás carbônico. O ciclo de Krebs formou muito CO2, isso, sai e ele na respiração. Esse ciclo de Krebs está produzindo CO2 que está sendo liberado na respiração. Então, nós já descartamos também a letra B. Letra C. A fase anaeróbica da glicólise é mais eficiente em termos de geração de ATP do que a fase aeróbica da glicólise. Jesus amado, jamais. Quantos ATPs são... a gente não dá para explicar o ciclo todo, mas quantos ATPs são formados na glicólise? São 4 no total, mas o saldo é igual a 2. Por que o saldo é igual a 2? Porque eu tenho que gastar 2 ATPs para conseguir quebrar a glicose.
tá? Então, o saldo final... O saldo é 2. 2. Tá certo? No ciclo de Krebs também são formados? São só 2 ATPs só. Mas o ouro mesmo tá na cadeia transportadora de elétrons. E aí, como é que você faz essas contas? E tem a ver com o número de NADs e FADs que são produzidos. Gente, na literatura você vai encontrar vários números diferentes e a gente hoje já sabe que dependendo do tipo celular dá resultado diferente. Exatamente. Neurônio tem uma capacidade, parece que menor na produção de ATP, músculo parece ter uma capacidade maior na produção de ATP. Então vocês não vão ter que saber quantos precisamente, mas a gente ouve falar em torno de, já li na literatura, de 26 a 38 ATPs, tá? Então essa variação se deve ao tipo celular, se deve aos componentes que estão sendo usados, o NAD, o FAD, esse tipo de coisa, tá certo? Você não tem que se preocupar com isso. O que você tem que saber, e aí é legal você saber, que na cadeia transportadora de elétrons, bomba a produção de ATP. É essa grande produção de ATP que vale a pena pra caramba, que nos faz descartar a alternativa C também como resposta, porque ela tá falando justamente o contrário que a gente acabou de apresentar para vocês. Boa. D. O ciclo do ácido cítrico tem esse nome devido ao início do processo de quebra da glicose, onde ainda fora da mitocôndria, ainda fora da mitocôndria, onde ocorre a formação de ácido cítrico e de acetil-CoA. E aí? Qual que é a pegadinha, gente? O ácido cítrico, ele vai ser formado quando? Não é? É depois que o ciclo de Krebs ele acontece, não antes. Então, ele, na primeira etapa, o Fernando citou muito bem, na hora que ele tentou bater o desafio, e ele conseguiu, você tem um ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético ele vai se combinar com acetil-CoA e na hora que ele se combina com acetil-CoA, ele forma o que a gente chama de ácido cítrico, tá? Então não é na glicólise que eu formo ácido cítrico, não, tá? O que eu formo ao final da glicólise é a molécula chamada de piruvato, a molécula de 3 carbonos. Então essa alternativa D também está descartada. E aí, por eliminação, a gente já sabe que a resposta vai ser a letra E, né? Mas tá lindo, vamos analisar por que a resposta é etanóis? Etanóis, isso mesmo. O que um álcool falou pro outro? Etanóis. Ele vai contar a piada, em algum momento ele vai contar a piada do rugby, tá, gente? Já se prepare aí que ele vai contar a piada do rugby. Bora! A adição do fosfato na molécula de ADP, ADP é o ATP descarregado, lembra que eu gastei minha moedinha? Na hora que eu gasto a minha moedinha, o meu ATP é convertido em ADP, tá, gente? Tá aqui dando pra ver? Tá dando pra ver. Muito bem. Para formar o ATP é uma reação de fosforilação. Olha, o Fernando trouxe esse termo aí pra nós. E por isso o processo de produção de ATP na mitocôndria é chamado de fosforilação oxidativa. Você é bom, hein, menino? Você é bom, hein? Esse menino é bom, esse menino é bom, esse menino é bom. Por quê? Porque tá fosforilando, porque tá juntando um ADP com o... ATP. Com mais um PI, com mais um fósforo, formou o ATP. Isso é fosforilar. Fosforilar na presença de oxigênio é porque a molécula, na verdade, ela vai ser reduzida, mas nessa redução tem o que a gente chama de participação do oxigênio e aí é oxidativa porque tem a participação do oxigênio. Exatamente.